Muito bem, meus caros. Eu estava aqui preparando o vídeo do YouTube de hoje, que eu vou publicar aí daqui a algumas horas. E para preparar o vídeo, eu tava revendo algumas anotações que eu fiz do Anton Chekhov, que é esse escritor russo incrível, né? Eu falo sobre o Anton Chekhov no vídeo, mas sobre um outro assunto, completamente diferente do que eu vou falar agora aqui. E revendo essas anotações, eu encontrei uma observação dele que é muito interessante para os dias, não só para os dias que nós estamos vivendo hoje, mas para a nossa vida em geral. Ele diz assim, os grandes escritores e os grandes artistas devem se ocupar da política apenas na medida em que é preciso se defender dela. Bom, esse pensamento ganha uma importância maior, claro, numa época como a nossa, né? Aqui no Brasil, em que a gente vê um nítido embate aí, não é? Entre direita e esquerda. Mas vejam que o Chekhov escreveu isso há muito tempo, não é? Há muito tempo. Então, ele já tinha essa preocupação. Não é? E por que será que ele tem essa preocupação de que os escritores e os artistas, né, os grandes escritores e os grandes artistas, eles devem se ocupar da política, né, só para se defender dela? Porque ele certamente sabia que as grandes mudanças que podem acontecer, né, numa sociedade, no mundo em geral, né, elas ocorrem, antes de tudo, no mundo da cultura. Né? No mundo da cultura. Né? Não cultura no sentido elitista do termo, não é isso. Né? Mas, assim, é no sentido de que a mudança primeiro precisa ser cultural, né? Para que depois a vida política mude de alguma maneira. Né? Então, quer dizer, se vocês pensarem um pouco em todo o trabalho que a esquerda fez durante décadas no Brasil, né? Controlando as editoras, controlando as universidades, né? Enfim, penetrando em todas as esferas, né, da nossa cultura, né? Tanto as esferas do divertimento, né, do jornalismo, mas também, né, na área da ficção, da poesia, da crítica literária, né, da produção teórica em geral, não só teoria sociológica, ou filosófica, ou política, mas também da própria teoria literária. Né? Se a gente começa a pensar em tudo isso, a gente vê, então, que o que aconteceu no Brasil nas últimas décadas e o que continua acontecendo, isso não nasceu do nada. Né? As mudanças não nascem de uma geração espontânea. Não, mas elas se devem a um trabalho profundo, um trabalho no substrato da organização da sociedade, em todas as suas áreas, na cultura em geral. E o Chekhov tinha consciência disso.
Quer dizer, ele tinha consciência também de que o trabalho de um grande escritor, ele não pode se prender a essas questões aí momentâneas, né, da política. Mas ele precisa pensar, né, de uma outra maneira. Ele precisa encarar a sua arte, encarar a sua vida sob uma outra perspectiva. Uma perspectiva que vai muito além, né, da sua própria vida. Né? Quer dizer, os grandes escritores que ficaram, né, que deixaram uma obra transcendente, uma obra que vai além do período de tempo, no qual eles viveram, esses grandes escritores, a última preocupação deles era a política mesquinha de todo dia. Quer dizer, eles se preocuparam principalmente em deixar uma obra que permanecesse para as futuras gerações. E eu acho que essa tem que ser a nossa preocupação principal se nós queremos, de fato, transformar o país, se nós queremos, de fato, tornar o Brasil um lugar em que as ideias possam ser debatidas com maturidade, com independência, com sensatez, né? Em que um país em que a verdade possa ser buscada sem aí a influência perniciosa, né, desta ou daquela ideologia. Então, se você quer ser escritor, né, quer dizer, se você quer ser ficcionista, poeta, ensaísta, se você quer produzir uma obra que efetivamente permaneça para além do tempo, não perca seu tempo, né, em saber o que sei lá, o político A ou B fez ou deixou de fazer, né? Ou o que o Tribunal Superior fez ou deixou de fazer. Quer dizer, daqui 10, 20 anos, ninguém vai lembrar de nada disso, meus caros. Como ninguém lembra, por exemplo, quem era, sei lá o presidente do Senado Federal há 20 anos. Vocês sabem? Claro que não. Por quê? Porque não tem nenhuma relevância. Quem é que sabe quem era o presidente da Câmara Federal há 15 anos, há 10 anos, há 5 anos? Ninguém sabe. E ninguém sabe não porque isso é uma prova de falta de senso crítico ou de inconsciência política. Não, ninguém sabe porque não é importante, porque não tem relevância nenhuma para a história. E, claro, também porque, assim, a nossa classe política é uma coisa, né? Não vale nem a pena qualificar, não é? O que a nossa classe política é. Então, vejam, vamos nos preocupar, né? Nós que gostamos de literatura, de escrita, né? Nós que queremos nos aprofundar no mundo da leitura, né? Vamos nos defender da política, como diz o Chekhov, né? Não vamos nos contaminar com a política. E o primeiro grande passo é assim, vamos parar de ler jornal, parar de ler essas notícias que a cada dia parece que vão jogar o país no caos, né? O que nunca acontece. Claro, porque a imprensa vive disso, né? Vive desse eterno sensacionalismo. Vamos parar de ler esses textos da mídia em geral, né? Repleto de chavões, repleto dessas ideias repetidas
que os jornais ficam aí papagueando, né? Completamente vazias, né? Se você de fato ama a literatura, se você de fato ama a escrita, se você de fato quer se impregnar das coisas maravilhosas que existem no mundo da leitura, o primeiro passo é esse. O Chekhov está certo, né? O primeiro passo é se defender da política. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até o nosso próximo encontro.